Bom, André, o que você tem de imagem para a gente aí, né, sobre... A gente vai mostrar o vídeo, a gente vai mostrar só a imagem, porque o rostinho do Isaiah ficou, rapaz... Ficou... E se você... E a gente vendo a imagem ali, né, ali ao vivo, não pareceu ser muito forte, né? Para ficar do jeito que ficou o rosto do Isaiah lá, ele querendo partir para a briga. Você viu que o LeBron nem aparece na imagem, né? Então tem muita tava gente escondido ali. aí. Tava escondidão ali. O LeBron tava com medo, Caetano? Ou André? Pode começar, André. Ah, não sei. Ele não me parece ser um cara de briga, não, né? Eu me lembro que uma vez ele tomou um empurrão, mas foi uma agressão bem, né, bem acintuosa de um jogador do Chicago Bulls. Eu não vou lembrar o primeiro nome, mas o segundo é Mohamed. Isso, se eu não me engano, no primeiro round de playoffs de 2013, entre Chicago Bulls e Miami Heat. E foi um empurrão, assim, acintuoso mesmo, né? Jogou o LeBron no chão, ele não reagiu, ele ficou ali sentado, né? Esse jogador, Mohamed, foi suspenso do jogo, né? Mas eu tenho essa imagem para mostrar aí da briga, Anderson. Não sei se você quer que eu já coloque minha opinião sobre a punição, sobre o que eu achei de tudo isso aí que aconteceu, ou se você vai fazer uma outra ordem aí. Eu não coloquei o vídeo, cara, até ia baixá-lo aqui e colocar, mas acho que a galera viu. Também quem não viu aí tem lá no nosso Instagram, né? O lance, mostrando aí o LeBron que acabou acertando o supercílio do Isaiah Stewart do Detroit Pistons. Então, é isso, cara. Eu acho que o LeBron tava escondido mesmo, porque ele não sabe brigar e não gosta muito da briga não, viu, Anderson? Como se não souber brigar, é fácil de aprender também, né? O tamanho do cara. Tamanho, né? Que isso. Se fechar a mão ali, tá maluco. Bom, você já tem sua opinião formada, André? Já. Eu vou começar então, o Renan vem vir com polêmica depois, então aí eu venho com a minha tréplica ou réplica, que eu acho que hoje o bicho vai pegar aqui. Não, brincadeiras à parte. Eu escutei várias opiniões aí, cara, antes de tomar formar a minha opinião, né? Eu acho o seguinte, tem que ser analisado muita coisa, né? Principalmente para a questão da suspensão, se ele merecia ser suspenso por mais tempo ou não, e também sobre a atitude dele. Eu acho assim, ali o Lakers perdeu o jogo, né? Ele já tá meio frustrado com esse início de temporada, e ele fez aquilo propositalmente. Para acertar o rosto do Stewart, não. Ele queria dar um chega para lá no Stewart, que fez a falta. Não sei se vocês lembram disso ou se vocês perceberam isso, mas foi chamada a falta no Stewart no rebote do lance livre, porque ele segurou o LeBron James, né? Ali você está no rebote ofensivo, você não pode segurar o braço daquela forma. Então a falta foi chamada nele e o LeBron, para se desvencilhar, deu uma mãozada. Só que, ao meu ver, ele não queria que acertasse no rosto. Ele queria dar um chega para lá no jogador, entendeu? E acabou pegando no rosto, né? O jogador, o Stewart dá uma abaixada, né? E a mão do LeBron vai e pega no rosto dele. O Stewart, quando viu o sangue descendo, aí ele ficou possesso, né? Dá até para ver que ele, dali em diante, não parou mais. Então, a minha opinião, Anderson, é a seguinte. Eu acho que um jogo ficou de bom tamanho. Eu acho que se a liga não desse nenhum jogo, ia ficar muito estranho, até por se tratar de LeBron James, né? E pelo histórico, cara. Eu acho que o LeBron James, ele pouquíssimas vezes ou nenhuma vez foi sujo assim na sua carreira, né? Tiveram alguns lances de disputa que acontecem, né? Mas ele já sofreu muito mais do que ele bateu, entendeu? Então, e eu acho também que esse jogo é porque ele não reagiu após aquilo, né? A reação dele foi o pedido de desculpas, né? Ele tentou ali na hora falar com o Stewart. Depois o Anthony Davis disse que o LeBron tentou procurar o telefone dele para falar e tal, pedir desculpa. E os 2 jogos no Stewart porque ele ficou possesso. Então, ele queria a briga, né? E não foi por 1, por 2, por 3 vezes. Ele fingia que não queria mais nada e corria para cima de novo. Então, eu acho que ficou de bom tamanho. Eu vi até o Stephen A. Smith, que é bem polêmico e bem, não anti-LeBron, mas ele é totalmente Jordan Zett, né? Da década de 90 e tal. O Stephen A. Smith já é mais velho, 50, 60 anos. Falando que o Stewart merecia mais jogos.
O LeBron, um jogo ficou de bom tamanho, o Stewart merecia mais jogos, porque ele queria a briga a qualquer custo, né? E é esse o problema da NBA. Claro que a agressão do LeBron, ela é ruim. Não tô aqui defendendo, não, tem que agredir mesmo. Não, mas eu vejo que foi um ato, né, em que ele acertou, propositalmente queria dar um safanão, né, um chega pra lá, mas não queria que acertasse no rosto. O que a gente sabe que é muito pior, né, ainda mais quando tem cortes e tal. Então a gente viu aí a briga entre Jokic e o Markieff Morris. O Markieff Morris não tomou nenhuma suspensão. E ele dá uma cotovelada assim. Ele deu sorte que o Jokic não cortou, não aconteceu nada com ele. Entendeu? Então é isso, cara. Eu acho que ficou de bom tamanho. O LeBron também não precisava daquilo ali, né? Quando pegou no rosto, ele viu a cagada que fez. Mas o Stewart foi quem mais quis briga, mais quis ir pra cima. Então eu acho que ele merecia mesmo tomar mais jogos aí. Até porque ele tem um período curto, né? A gente não sabe qual que é o histórico dele. O LeBron são 19 anos na liga sem nenhuma suspensão, né? Sem nenhuma agressão, sem nenhuma briga dentro de quadra. Então, acho que tudo isso foi considerado também. E eu acho que só não deram 0 jogos porque o LeBron ia ficar, ele faz e desfaz, ele manda e desmanda, né? Assim como Kevin Durant, assim como Antetokounmpo, entre outros. Acho que essa fica a minha opinião aí. Muito bem. Fábio Caetano, sua opinião condensada com uma projeção, até porque Lakers e Detroit voltam a se enfrentar no próximo domingo. Hoje é quarta, né? Estamos gravando na quarta. Os cachorros estão latindo, não sei se vocês ouçam, mas é normal, vocês sabem como é que funciona. E então, a sua opinião e o próximo jogo, com provavelmente os dois em quadra, né? Então, vamos ver o que pode acontecer no próximo domingo. Eles já vão ter cumprido, né, a suspensão até lá, né? Então deve ter um reencontro realmente. Cara, relembrando aí o lance e o André dando uma nova explicação aí, automaticamente já me lembrei do golpe que virou, cujo nome do protagonista virou sinônimo, aí, pelo menos para mim, de golpe, né? O Leonardo, né? Vou te dar um Leonardo, né? Que foi o que o Leonardo fez com o Tab Ramos na Copa de 94, né? Nessa de tentar se desvencilhar do adversário, que puxava, que fazia alguma coisa ali, ele deu um Leonardo no cara ali, e realmente foi algo parecido, realmente não foi mais grave do que realmente a intenção, é claro, ali, né, do LeBron. Até uma coisa que eu queria lembrar, no momento em que as crianças sofrem pelo efeito, mais uma vez, da poção Gummy, eu queria lembrar que tem um código de ética que eu percebo na NBA, que às vezes eu acho até, estão tentando desmistificar, eu percebo às vezes, mas rola muito na NBA, que é aquele código de ética de só os companheiros levantam os seus próprios companheiros. Né? Se alguém cai, o cara se estabaca no chão, cai no seu tornozelo ali, do seu lado, a 1 centímetro. Se ele não for do seu time, não importa. Você não levanta porque os companheiros dele, né, do rapaz, da pessoa que caiu, vêm correndo alucinadamente e ajudam, aquela coisa do espírito de equipe, né? Acho interessante. Isso apenas ao contrário aí que o adversário não faz isso. E o LeBron é um cara que eu já vi fazer isso algumas vezes. Entendeu? Não foram uma nem 2 vezes, não. E então eu acho que realmente não é da índole dele, eu nunca percebi isso, ainda mais ele é um cara, ele não chega a ser tão assim, pelo contrário, né? Ele se posiciona várias vezes, mas ele tem alguns caras que tem medo de se posicionar, porque tem uma posição muito importante publicamente e não querem se comprometer com nada. O LeBron, né, não é assim, não, ele realmente se posiciona diante de várias situações, mas ele é um cara que, com certeza, ele se preocupa em tomar algumas atitudes e realmente se envolver em confusão, brigar, ser mais agressivo em quadra. Acho que é uma das preocupações que ele tem, para realmente mostrar que ele é um cara, um craque, um cara, né, histórico para a liga, né, para a NBA e para o esporte, e que dá o exemplo de boa conduta e tudo. Por isso que automaticamente, é lógico que ele joga sério para valer, se tiver que dar uma pegada, ele vai dar. Mas acho que nessa que ele agrediu aí o Isaiah Stewart, meio que sem querer, e na sequência que viu que a coisa ia pegar, ele já saiu fora. Então eu vejo realmente o LeBron James, um cara que se preocupa com a imagem, mas o cara que não é santo. Então ali na hora de pegar, ele pega, mas também parou por aí e tal, porque não é a dele realmente se envolver em grandes confusões. Eu vejo dessa forma. Renan Leite, chegou sua vez, você que adora o Lakers, né, adora a panela, você que tem uma opinião muito formada sobre as proteções contra as maiores estrelas, você vai dizer que foi sem querer, né? O que o LeBron fez. Ele foi girar, né? Ele foi sair pro contra-ataque e sem querer ele deixou o braço no Isaiah, não é isso que você vai falar? Foi tão sem querer quanto o exemplo que o Fábio trouxe aí do Leonardo. Totalmente sem querer.
Bom, eu tenho uma opinião um pouco controversa, eu já tinha falado disso aqui. Vou tentar embasar aqui como eu chego na minha conclusão. Primeiro, falar que o LeBron teve a intenção de dar a cotovelada na cara do Isaiah, não me parece isso. Não vejo que ele mirou ali, eu vou dar a cotovelada e dane-se. Não é isso que a imagem mostra e tudo mais. Realmente ele está tentando se desvencilhar do braço faltoso do Isaiah Stewart. Porém, a gente tem que lembrar que quando você está em contato com alguém, principalmente quando você não está olhando a pessoa, né? Porque o LeBron no movimento ele está, o Isaiah Stewart está do lado para trás, né? Ele não está vendo o Isaiah, né? Tem aquele lance de procurar um ponto de referência, tentar colocar a mão no cara para saber onde o cara está, mas ele não está vendo exatamente como o Isaiah está posicionado atrás dele. Então, quando você faz aquele movimento que ele fez, né? Ele rotaciona mesmo, ele faz isso para se desvencilhar. Ele coloca em risco a integridade física do outro jogador. Ele tá fazendo aquilo com a intenção de só tirar o braço, mas ele não tá vendo onde o cara tá. Ele colocou em risco. Você dá um tiro no horizonte, você não tá vendo ninguém ali. Dá um tiro no horizonte, deixa a coisa aí. Lá na frente você pode não ter enxergado alguém e esse tiro acertar essa pessoa. Então, ele coloca em risco, ele coloca sob perigo aquele braço que ele fez. Atingiu o rosto do cara. Aí, então, entram outras questões. Primeiro, o local onde pega o braço do LeBron é um local muito sensível, né? A gente vê, se for ver luta de MMA ou boxe, o que for, qualquer pancada, por menos forte que seja, né, por mais branda que seja, ela abre corte e ali é um local que sangra demais. Então, às vezes, parece muito pior do que realmente foi, né? E, claro, quando você leva um golpe e você viu a quantidade de sangue, você ainda não tem noção do tamanho que foi aquilo que você recebeu. Você vai ver a quantidade de sangue e você fica impressionado. Você fala, o cara rebentou minha cara aqui. Às vezes pode nem estar doendo tanto, mas a quantidade de sangue parece que foi muito pior. Então, eu entendo a revolta do Isaiah Stewart no lance, né? Quando ele se vê ensanguentado, às vezes depois, eu não vi nenhuma foto após, com curativo, nem nada, mas não deve ter sido um corte tão grande assim, né? Ele acaba saindo mais sangue do que parece. E aí eu entendo também o LeBron, ele fez o movimento em 1 segundo de raiva, e aí ele viu que deu merda, ele já recua e tenta segurar a onda. Então, assim, isso posto à mesa, eu vejo que o LeBron se coloca em perigo, né? Os árbitros de futebol gostam de falar que é uma atitude temerária, né? Ele tem uma atitude temerária, um movimento temerário, mas ele não tem intenção de acertar o rosto. Quando acerta, ele já vê que deu merda e tenta amenizar. O Isaiah, por mais que eu entenda a reação dele, é uma reação muito acima do que aconteceu, né? Ele pode cobrar sem tentar revidar, né? Ele pode mostrar o que aconteceu, tudo mais, mas não acho que é o caso de revide. Então, assim, isso posto, a gente vai agora pro tanto de punição que um e outro tomou. Os 2 jogos do Isaiah, eu acho que tá até dentro, por toda a reação que ele teve, né? Por mais que ele tenha um sentimento de revolta e vingança, isso não pode ser colocado como um fator que perdoe o que ele fez, né? Por mais que você tenha recebido um golpe ali durante o jogo, você não pode usar isso de arma para querer bater em alguém. Não é assim que a coisa funciona, então tá certo os 2 jogos. Já o do LeBron, aí eu me coloco só como pessoa, não em nome do Bola Laranja não todo. Isso eu tenho como princípio até para tudo na vida. Eu não acho que nessa hora o histórico deva entrar em jogo. O LeBron nunca foi sujo. Beleza, concordo, ele nunca foi mesmo. A gente sabe do histórico do LeBron. Mas isso, para mim, não tem que entrar em questão, em peso na hora do julgamento. Não é porque um cara bate muito que só porque às vezes ele deu um totozinho ele já toma uma suspensão de um jogo. Ele só empurrou o cara de leve, ele já vai tomar um jogo porque esse cara
muito agressivo, assim como eu não acho que o outro, só porque ele não é agressivo, quando ele comete um ato desse, esse histórico dele deve jogar a favor dele receber menos punição ou não. Costumeiramente, as cotoveladas, não via de regra, mas em média, elas levam mais de um jogo de suspensão. A pessoa que fez o ato leva mais de um jogo de suspensão. Mas aí eu considero também a intenção ou não de querer dar. Quando a pessoa dá, como foi a do Leonardo, que ficou suspenso lá pro restante da Copa do Mundo, ele estava nas oitavas de final, não pôde jogar mais nenhum jogo, ainda bem, porque daí entra o branco e acaba com a Holanda naquela falta. Eu entendo que no Leonardo há a intenção daquela agressão com força e tudo mais. Do LeBron, não, né? A gente vê que ele tá querendo se desvencilhar e acaba acertando, então isso acho que dá para entrar. Eu, no caso, só pela força desproporcional que ele usou e acaba acertando sem querer o rosto, eu daria mais de um jogo. Eu daria 2 jogos. Mas, cara, assim, baseado numa teoria totalmente minha com tudo isso que eu coloquei na balança, né? No fim, eu acho que um jogo tá até justo, assim como eu acho que os 2 jogos também estão justos aí pro Isaiah Stewart. Espero não ter enrolado demais a cabeça de quem me ouviu. Não, eu queria colocar nisso que eu concordo com o Renan também, que o histórico não deve entrar não deve ser contabilizado numa hora dessa. Mas, por exemplo, se fosse um cara que já tivesse dado outras cotoveladas ou outras brigas, aí com certeza não seria um jogo, entendeu? Acho que é nesse sentido, né? Se fosse um cara, por exemplo, um Dennis Rodman, né? Lá na época, loucaço, que ele brigava, jogava camisa pra torcida, ele com certeza ficaria pelo menos uns 5 jogos, entendeu? Outros aí, né? Não tô conseguindo lembrar agora de caras mais sujos aí. Um Draymond Green, com certeza seria suspenso por mais tempo. Né? Um Zaza Pachulia. Um Zaza Pachulia. Mas eu também acho que, né, se fosse pouco mais que um jogo, para mim um jogo ficou de bom tamanho, mas se fosse mais do que um jogo, faz todo sentido até para a NBA mostrar. Mas aí entra o próximo assunto nosso, né? E o valor do produto para a liga, né? Você acha que vale a pena suspender por mais de um jogo? Então, é isso, né? Essa que é a diferença aí, queria só completar. Mas, no fim, todo mundo concordou, viu, Anderson? Achei que a polêmica ia ser um pouco maior, viu? Eu só ia complementar que acabei falando das punições em si. Eu acho que a punição foi trazida um pouco para baixo por estar o LeBron envolvido. Eu acredito que sim. Talvez, mesmo que eu acho que o fato do LeBron ter sofrido uma suspensão inferior, mais branda, acho até ok, beleza, porque realmente o Isaiah Stewart foi muito loucaço, né? Como diria lá o Rômulo Mendonça. Mas eu acho que se não fosse o LeBron, talvez fosse um 3-2, de repente. Né? Mas o Isaiah também, Fábio, ele foi aquele. A gente não sabe, óbvio, né? Pela cara dele, parecia que ele ia matar o LeBron. Mas a gente não sabe se não ia ser aquela briga do campeonatinho de futebol, entendeu? Como é que é? Pega eu. Pega eu e a hora que chega perto não faz nada, entendeu? Me segura, hein? Me segura. Então, a gente não sabe. Então, ele não chegou a agredir também, né? Pra tomar os 2 jogos. Assim, ele teve a intenção de se desvencilhar, de ir pra cima, mas ele não chegou aí, né, pro ato final. Às vezes, mas é uma reação desproporcional, né? Sim, não precisava dessa reação toda. Gerou tumulto. E outra, como sendo um jovem, né? Depois a gente procura certinho a idade do Stewart, eu acho que você tem que cortar na raiz ali, entendeu? Opa, não é por aí não também, entendeu? Você tá pensando que a NBA é bagunça, então também entrou isso na jogada, né? Então, só para complementar, Anderson, te cortei 2 vezes, mas era para complementar o raciocínio.